Gênesis capítulo 5, verso de número 21. Os que encontraram na Bíblia, diga, eu amo a Bíblia. Amém. Vamos fazer a leitura. Amém? E viveu Enoque 105 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos, Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 5. Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora vamos Judas, capítulo de número 1. Judas é só um capítulo, né? Verso de número 14 e verso de número 15. Judas, carta, segundo Judas, Judas irmão de Jesus, escritor dessa carta, como também Tiago era irmão de Jesus, né? Então, Judas, capítulo de número, verso de número 14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Amém, queridos? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém? Já fizemos a oração e estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Mais uma vez, sou grato e feliz a Deus pela vida da Ana Lúcia e pela vida do Alessandro, né? Missionária Ana Lúcia, presbítero Alessandro. Às vezes a gente, na emoção, da intimidade, né, coloca só o nome, né? Mas sabemos que são servos do Senhor, homens e mulheres de Deus, né? Que Deus tem usado grandiosamente nesse estado, né? No estado do DF, estado do Goiás, e Ele sempre tem estado conosco dando força. Amém? Queridos, nessa noite eu gostaria de falar à igreja e motivar a igreja. Como a Ana Lúcia bem pontuou aqui, Deus já tem falado à igreja nessa noite. Deus já falou aos nossos corações essa noite, né? Deus já tem falado com o seu povo. E ela trouxe uma mensagem de ânimo, de persistência, uma mensagem de constância à igreja. E é nessa linha que a palavra de Deus hoje vai nos levar a refletirmos sobre a vida de um homem chamado Enoque. A palavra de Deus faz 3 citações sobre esse homem. A primeira citação está lá no Gênesis, capítulo de número 5, onde a palavra de Deus vai dizer que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Esse homem, ele vem da genealogia de Adão. Depois de Adão, Adão tem Caim e Abel. Nós sabemos que Caim, por inveja, mata o seu irmão Abel. E agora, a descendência de Adão vai ser tratada, vai ser uma descendência novamente que adore a Deus através de um outro filho de Adão, que não é Caim. Porque Caim mata seu irmão. E agora há um castigo de Deus sobre Caim, sobre a descendência de Caim. Os filhos de Caim agora são homens pervertidos, homens maus, homens que vão aborrecer o Senhor. Mas Deus levanta um homem, filho de Adão, chamado Sete. E de Sete, ele vai gerar filhos. E um dos filhos de Sete, da descendência de Sete, é Caim. Por isso que Judas vai dizer que profetizou, ou melhor, Enoque, perdão, queridos, e profetizou Enoque, sétimo depois de Adão. Judas vai dizer que Enoque foi um profeta. Ele profetizou, sendo o sétimo depois de Adão. Por que a palavra de Deus fala que ele é o sétimo depois de Adão? Porque da descendência de Caim vai ter também o Enoque, que é o terceiro da descendência de Caim. Por isso que a palavra de Deus, ela especifica dizendo que Enoque é da descendência de Sete, da descendência de Sete. E por isso, esse homem chamado Enoque vai ter uma vida totalmente voltada a Deus. Uma vida totalmente dedicada a Deus. Vai andar com Deus. Eu não sei com quem você tem andado, querido,
Mas a palavra de Deus diz que esse homem, ele tinha uma vida de intensa intimidade com Deus, de busca por Deus, sede de Deus. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque é chamado o sétimo, porque ele atingiu, Enoque é chamado o sétimo porque ele traz essa característica da linhagem de Adão, da linhagem de Sete, como nós já bem pontuamos aqui. Os primeiros patriarcas, nós podemos observar que Deus quis revelar pequenas porções da verdade em relação à verdadeira religião. Então, nos primeiros patriarcas, Deus vai se revelar através de pequenas porções, do que é a religião verdadeira, do que é o servir a Deus, do que é o nós andarmos uma vida segundo a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a vida de Abel, Deus já nos ensina a necessidade de como nós íamos o adorar, de como nós íamos nos achegar mediante a Deus através de um sacrifício. A necessidade da expiação feita pelo sangue. Porque Abel oferece a Deus um sacrifício e Deus se agrada do sacrifício de Abel. Porque Abel deu o melhor dele e Abel deu aquilo que custava. O animal foi morto para adoração a Deus, trazendo a nós a compreensão da expiação, a compreensão do que Paulo vai dizer em Romanos 12, capítulo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo já vai nos dizer que agora o culto é um sacrifício a Deus. Você veio cultuar a Deus, você veio prestar um sacrifício a Deus. Eu já falei à igreja várias vezes. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando uma pessoa ia falar, eu estou indo cultuar a Deus, o que ela estava falando era, eu estou indo entregar algo a Deus. Eu estou indo fazer um sacrifício a Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer, ei, agora o sacrifício somos nós, agora a nossa vida, ela que é adoração a Deus, nós somos o sacrifício, somos a nossa vida agora, é para a glória dele. E aí o apóstolo Paulo também vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sua vida é para a glória de Deus. Então, os patriarcas, eles já vão nos mostrar a necessidade de igreja, quanto nós estamos em uma adoração verdadeira, uma entrega verdadeira ao nosso Deus. Em seguida, nós vamos ver Sete, que é descendente, filho de Adão. Ele, através do seu filho Enos, ensina aos homens a necessidade de uma confissão, porque ele vai adorar a Deus, vai colocar sua vida diante de Deus, como nós lemos no Gênesis. Gênesis capítulo 4 vai falar que Sete, ele busca a Deus. Quando chega no seu filho Enos, na sua descendência em Enos, particular, nós vemos uma confissão particular da sua fé ao Senhor e a necessidade de se congregar para a adoração. Porque ele vai dizer que Enos agora sou invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26, coloca pra gente. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Começou a se reunirem, a estarem juntos para adorar, para bendizer, para engrandecer a Deus. Então nos patriarcas nós já podemos observar que a igreja de Deus está sendo estruturada, mostrando a necessidade do povo de Deus se reunir em adoração ao nosso Deus, a uma assembleia solene para adorar, bendizer, engrandecer o nome dele. Porque eu creio, querido, que a única motivação que te fez chegar aqui nessa noite é por causa da presença dele. É para o adorá-lo, é para dizer, Senhor, eu vim prestar o meu culto de louvor e adoração a ti. Amém, queridos? Então aqueles que adoravam a Deus por meio de sacrifício expiatório, separaram a si mesmo dos outros homens, uniram-se à igreja, igreja, o nome do Senhor, e cultuava, invocava o nome de Deus. Eles falaram, ei, nós somos um povo distinto, um povo diferente, porque nosso Deus é o Deus verdadeiro. Não é o Deus dos descendentes de Caim, mas é um Deus, o único Deus soberano no céu e na terra, e nós iremos o adorar. Nós iremos prestar a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, porque
Quando nós chegamos no patriarca Noé, nós vamos ver que os filhos de Deus, o Gênesis 6, vai demonstrar que os filhos de Deus se misturaram com os filhos do mundo. Quem eram os filhos do mundo, pastor? Eram os descendentes de Caim. Aquele povo depravado, aquele cenário de depravação total da humanidade, agora estava ali estabelecido. E o povo de Deus, da descendência de Sete, da descendência de Enos, da descendência de Enoque, de Metusalém, né, até chegar no patriarca Noé, era um povo que adorava ao único e verdadeiro Deus. Amém, queridos? Por isso, a importância de nós nos mantermos fiéis à palavra do Senhor. Porque aquela geração do Gênesis 6, aquela geração de Noé, tinha a descendência de Sete. Né? A descendência de Sete estava ali, a descendência de Enoque estava ali. Mas aquele povo se misturou com um povo do mundo. Eles fizeram uma miscigenação. Misturou aquilo que é santo com aquilo que é profano. Aquilo que é puro com aquilo que é impuro. E por isso, querido, eu e você somos um povo separado, uma nação santa, sacerdócio real, o povo exclusivo de Deus. E você somos separados para Deus. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Somos um povo separado. Então, o coração deve, em primeiro lugar, crer no sacrifício. Nós precisamos primeiro crer, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, gera em nosso coração uma fé salvífica, uma fé que agora nós éramos outro momento, filhos da perdição, mas agora nós somos filhos de Deus. Somos regenerados, transformados, curados, sarados pelo Senhor. Então essa fé salvífica, né, esse sacrifício que Abel ofereceu a Deus, né, crendo em Deus, adorando a Deus, entregando o melhor a Deus. Por isso eu e você não viemos aqui prestar um culto de qualquer forma, mas nós viemos prestar a verdadeira adoração a Deus. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. A palavra de Deus não diz que Ele está à procura de idólatras. O que é idólatra, pastor? É todo aquele que adora um Deus falso, todo aquele que adora, né, um Deus que não é o Deus das Escrituras. Querido, nessa noite, eu e você não viemos adorar dinheiro, eu e você não viemos adorar performance, eu e você não viemos adorar homens, eu e você não viemos adorar personalidade, eu e você viemos adorar aquele que reina e que está assentado num alto e sublime trono. Amém, queridos? Então primeiro nós cremos e depois confessamos da mesma forma que Sete confessou a Deus, falou a Deus. E o seu filho Enos começa agora a adorar a Deus, invocar a Deus. Cadê aquele povo que vem invocar o Senhor aqui, querido? Você vem invocar o nome do Senhor, dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu creio, eu estou aqui para te adorar. Eu preciso da graça, da presença, da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então veio Enoque. Agora a palavra de Deus vai dizer que veio um homem chamado Enoque, cuja vida foi além da aceitação, de confissão, né? Foi além dessa aceitação e confissão dessa aceitação, pois ele mostrou aos homens a verdadeira comunhão com Deus. Enoque, ele não só creu, Enoque não só invocou, mas Enoque andou com Deus. Enoque tinha uma vida diária de relacionamento com Deus. Enoque amava estar com Deus. Enoque tinha prazer em estar com Deus. Enoque, né, tudo que movia na sua vida era em adoração a esse Deus verdadeiro. Pois ele mostrou aos homens a verdadeira comunhão com Deus. A palavra de Deus vai dizer que esse homem andou com Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. Querido, não é apenas uma confissão de fé, sem uma vida, sem uma entrega. Não é apenas estar num culto, em uma vida de relacionamento, de busca, de desejo, de sede por Deus, conhecer e prosseguir em conhecer Deus. Ame, busque, né? Clame a Ele, esteja buscando Ele, orando, né, pedindo a Ele cada dia mais que venha sobre nós e nos encha da sua graça, da sua presença, da sua unção, porque Enoque nos dá um parâmetro agora, querido, que eu e você podemos andar com Deus. Amém? Ele levanta a régua. Nós vemos em Abel, ele entrega um sacrifício a Deus. Nós vemos em Enos, eles começam a invocar o nome de Deus. Agora Enoque, meu irmão, ele vai mais a fundo. Ele anda com Deus. Ele tem prazer na lei do Senhor.
É o Salmo 1. Dito o homem, a mulher que tem o seu prazer, Deus, e relacionar com Deus. Sabe aquele momento que você está contando as horas para ver aquela pessoa que você ama? Sabe lá no início do namoro, né? Que quando o namorado estava longe, você ficava contando as horas para poder vê-lo, para poder encontrar, para poder conversar. E amigo, né, que você tanto ama, que mora em outro lugar, quando vocês se veem, e você tem prazer de estar com ele. Que eu e você nessa noite precisamos andar diante de Deus, buscar acionamento, buscar intensidade, buscar comunhão, buscar constância com Deus, para que nós possamos estar como Enoque, tendo relacionamento diário com o nosso Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém, queridos? Que o nosso avanço no conhecimento seja semelhante ao crescimento do ensino patriarcal. Que o nosso avanço no conhecimento seja semelhante ao crescimento do ensino patriarcal. Nós temos, queridos, que ter uma compreensão, uma fé racional, uma fé com clareza, né? Tendo uma motivação da nossa fé. Mas, meu irmão, que a nossa fé não seja somente uma fé em palavras, mas que venha a ser uma fé de vida, de entrega, de experiência, de busca, de intensidade por Deus. Crescimento exponencial, busca exponencial por Deus. Que nós possamos avançar, ir além, como Enoque tinha esse prazer de estar com Deus. É uma necessidade da igreja dos dias atuais. Temos visto, né, como nós temos tratado no nosso DNA. Né? Nós temos falado no DNA. A igreja não precisa de mais um erudito. A igreja não precisa de mais uma pessoa talentosa. A igreja precisa de homens e mulheres que andam com Deus, tem prazer na lei, que ama a presença, que busca o Senhor de dia e de noite. Porque você vai para a internet, querido, vai ter lá o pastor do teu agrado, a teologia do teu agrado. Mas a letra sem uma vida, de nada serve. Cadê a busca? Cadê a vida de leitura, a vida de oração, a vida de viver o extraordinário de Deus, ter a presença de Deus, de andar com Deus? Nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à busca, à essência, ao exemplo de Enoque, de andarmos com Deus. A palavra não vai dizer que Enoque fazia curas mirabolantes. A palavra não vai dizer que ele era um curandeiro, que ele era uma pessoa por onde chegava fazia milagres. Ele saía expulsando vários demônios. Porque se fosse assim, queridos, ai de nós. Se fosse por essas causas, o acesso a Deus provavelmente poderia estar bloqueado. Porque não é todos que têm o mesmo dom. É lógico que nós servimos um Deus que dá dons a todos aqueles que o buscam. Nós temos um Deus que tem os seus dons disponíveis para os seus filhos. Mas, querido, o critério aqui não é dom. O critério aqui é vida, o critério aqui é relacionamento, o critério aqui é mudança de caráter, é mudança de postura, é uma vida de busca e intensidade por Deus. Porque, querido, tudo isso vai passar, tudo é vaidade, como Salomão diz. Ei, a minha vida é um sopro ligeiro, jovem, a tua juventude vai passar rápido. Irmãos, o amanhã não nos pertence. Hoje, querido, é o dia de dizer: Senhor, quero andar com o Senhor, quero mais de Ti, quero Te conhecer a face. Que almejamos ter a vida de Enoque e andar com Deus. Que almejemos ter a vida de Enoque. Porque não era através de dons, mas era uma vida de entrega. Era a vida como a vida de Jó. Quando o Senhor fala para o inimigo: Tu tem vistes o meu servo Jó. Deus não falou: Tu tem vistes o meu servo Jó, que levanta defunto. Tu tem vistes o meu servo Jó, que ele profetiza, que ele cura, que ele faz milagre. Não. Tu tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vida com Deus, busca por Deus, intensidade na presença de Deus. Pessoa que amava a Deus. A figura de Enoque. Esse homem que a Bíblia não vai falar muitas das vezes. Muitas coisas sobre ele. 3 passagens, 3 livros apenas vai citar sobre Enoque. São poucas coisas. Mas um princípio é que a Bíblia fala que esse homem andava
com Deus. E andar com Deus é uma expressão que simboliza intimidade. Andar com Deus é uma expressão que simboliza amizade. Andar com Deus é uma expressão que simboliza uma comunhão diária. A vida diária na presença de Deus significa alinhar as nossas escolhas, pensamentos e ritmos de vidas com os propósitos eternos de Deus. Significa, querido, agora eu abro mão das minhas expectativas, meus sonhos humanos, carnais, caídos e dizer, Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu entrego o controle, está em tuas mãos, cumpre em mim os teus propósitos eternos. Querido, é o que nós precisamos para viver com Deus, andar com Deus, porque Deus nos chama para a morte. O Evangelho nos chama para morrer. Negue-se a si mesmo, toma uma cruz, e aí vocês vêm e sigam-me. É como Elias. Querido, eu amo isso quando a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus fala. Que João Batista, ele tinha o espírito de Elias. Ele era o precursor, aquele que ia preparar o caminho do Messias. Né? O espírito de Elias. Meu irmão, e a gente vê tanta gente forte na palavra de Deus, né? Não, Lúcia. Moisés, por que não Moisés? Né? Um homem que abriu o mar, um homem que fez cair, né, sair água da rocha, né, maná no deserto. Um homem que Deus usou poderosamente, o patriarca Moisés. O próprio patriarca Noé, né, que constrói uma arca. Deus, através dele, agora cria uma nova nação, um novo povo. Quando nós vamos ver também a vida de outros homens, como Davi. Um homem que a Bíblia vai dizer que ele era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. O próprio Isaías, profeta, mais profetizou sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, o maior profeta messiânico. Por que não esses homens? E a palavra de Deus vai fazer questão de dizer que tinha o espírito de Elias. Por quê, querido? João Batista, ele prepara o caminho. Depois que João Batista prepara um caminho, como Elias preparou um caminho de milagres, de maravilha, ele passa o bastão. Ele diz, até aqui foi eu. Até aqui eu fiz. Mas agora vem o Eliseu. Agora vem o Jesus. Agora vem o Filho de Deus. Fiz 7 milagres. Eliseu fez 14. Eu fui pequeno, mas ele é grande. Convém que ele cresça e que eu diminua. Querido, o Evangelho nos chama para uma vida de frutificação, uma vida de entrega. Mas para isso é necessário nós nos doarmos a Deus. Nós nos entregarmos de todo o coração. A tua casa é de Deus, os teus filhos é de Deus. Basta nós tomarmos uma posição de busca, de fidelidade a Deus e dizer, Senhor, toma conta da minha casa, toma conta da minha família. Como Enoque, querido, nos dá o exemplo. Porque a história de Enoque é o maior exemplo dessa caminhada. E se destaca pelo seguinte aspecto, intimidade e constância. Enoque tinha intimidade e tinha constância com Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Não era Enoque andou com Deus 300, Enoque andou com Deus por 300, com 65 anos de idade. Ele tem seu filho Metusalém. E a palavra de Deus vai dizer que ele, com 300 anos, ele andou com Deus. Uma vida diária de resiliência. Uma vida de constância, vida de entrega. Não é eu jejum hoje, amanhã não dá. Eu oro hoje, amanhã não dá. Eu leio a Bíblia hoje, amanhã não dá. É uma busca diária, é um alimento diário. Senhor, o meu prazer está em te buscar. Querido, eu não estou aqui falando que você tem que ler, você tem que orar, você tem que fazer. Não, isso é religião. O que eu estou falando aqui, querido, é que eu e você precisamos nos alimentar da fonte. Precisamos buscar a Deus com verdade, com ousadia. Precisamos as nossas intenções verdadeiras. O que nós almejamos seja a presença de Deus. Porque, querido, não tem como eu te forçar a fazer nada. Não tem como eu te colocar um parâmetro, você tem que fazer isso, isso e aquilo, sendo que o teu coração está distante, sendo que você não tem prazer, sendo que o Salmo primeiro vai dizer, quem é o bem-aventurado, quem é o feliz, quem é o ditoso, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Tem prazer. Você poderia estar em qualquer lugar nessa noite, mas você resolveu estar na casa do Pai. Você escolheu como Maria a melhor parte, você escolheu estar adorando aquele que vive, aquele que reina. Como Enoque todos os dias tinha a responsabilidade de buscar a presença, de andar com Deus, estar diante do seu Pai e relacionar com Ele. Amém, queridos? Intimidade e constância. Viver pela fé. O livro de Hebreus 11:5 afirma que o testemunho de Enoque, de que agradar a Deus era baseado
fé. Ele creu. Quem crê no Senhor Jesus? Querido, se nós cremos em Deus, agora que a nossa fé não venha a ser uma fé morta, uma fé de obras mortas, como Hebreus também vai dizer, que nós agora possamos viver intensamente com Ele. Venhamos nos doar mais, porque afirma que o testemunho de Enoque, que era agradável a Deus, era baseado em fé. Andar com Ele exige confiança na sua presença e na sua direção. Eu ando com Deus, eu creio em Deus, é a minha vontade que prevalece. Eu ando com Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não estou feliz em estar na presença. Eu não estou feliz em estar no devocional. Eu não estou feliz em estar no trabalho da igreja. Eu não estou feliz em refletir Jesus lá na minha escola, na minha faculdade, porque lá eu ajo de forma comum, como os demais. Meus irmãos, que nós possamos refletir o Espírito de Deus aonde Ele nos estabeleceu. Porque aonde Jesus te estabeleceu, ali tem um campo missionário, ali tem vidas, ali tem pessoas que precisam de Jesus. Você é o representante do reino lá. Você é o embaixador de Cristo lá. Eu e você somos as testemunhas do Evangelho. Amém? Então a nossa vida diária comum, ela vai ser uma vida extraordinária. Se nós buscarmos a presença, a semelhança de Enoque, a nossa vida comum, vai ser uma vida extraordinária. Porque dentro do ordinário da vida, dentro do corriqueiro da vida, 300 anos, Natan, andando com Deus, caminhando com Deus, dentro da sua consistência, dentro dessa constância diária, ele vive o extraordinário de Deus. Porque viver com Deus, meu querido, andar com Deus, não dá para ser natural. O andar com Deus envolve uma entrega total, uma vida totalmente devota a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Mas esse homem já andava com Deus, ele já tinha um relacionamento com Deus. Mas ele só vai dar consequência ao extraordinário que ele já vivia nessa terra. Tem como eu e você, querido, viver o extraordinário nessa terra. E como é que é? É eu e você sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. E a nossa vida agora refletir a glória do nosso Pai. Amém? Então, ele andou com Deus. E gerou filhos e filhas. Eu e você somos uma árvore plantada no ribeiro. E a árvore dá frutos. A árvore não é estéril. As águas, como foi louvadas aqui nessa noite. O rio está fluindo. O rio está passando. E aonde as árvores estão plantadas, vai florescer, vai frutificar, vai gerar. E eu e você estamos plantados em Cristo. E é nova em Deus, e Ele gerou filhos e filhas. Isso nos ensina que a comunhão com o Criador acontece nas tarefas cotidianas. A responsabilidade da vida, não apenas nos rituais religiosos. É no corriqueiro da vida, nas pequenas ações, no lavar a louça, no relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, entre patrão e empregado, no teu emprego, na tua casa, todos os lugares que Deus te estabelecer. Ei, meus irmãos, que a presença de Deus esteja conosco. Amém? E por último, e não menos importante, a presença de Deus. Andar com Deus gera em nós, transformação de caráter. Transformação de caráter. Andar junto significa caminhar na mesma direção. Se eu ando com Deus, eu não vou estar contrário à palavra dele. Eu não vou dar passo contrário à palavra dele. Não é o meu ego, não é a minha vontade, não é o meu achismo, mas é a vontade do meu Pai. É o que Ele tem para a minha vida. Enoque viveu em uma época de grande maldade na terra, mas seu estilo de vida era um reflexo do caráter santo do Senhor. O estilo de vida desse homem reflete uma vida de intensa busca por Deus, de andar nos caminhos de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos regenerou, nos transformou. Hoje eu e você somos uma nova criatura. Ele pagou a nossa dívida. Nós hoje somos filhos de Deus, filhos da luz. Mas o mundo está perecendo, mas eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu e você somos o povo eleito de Deus. E agora, querido, nós temos um caráter diferente, uma conduta diferente. Nós não caminhamos segundo o curso desse mundo, mas nós caminhamos segundo a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa referência, ela é o nosso caminho que nos conduz à salvação. É a palavra do Senhor. Que possamos viver a semelhança de Enoque. Pessoas que andam com Deus. E semelhante a Enoque, que agora a palavra de Deus vai dizer que ele é transladado. Deus o toma para si. E agora ele vai estar com Deus. Temos outro homem na Bíblia também, que acontece a mesma situação. 1 Reis 17:1, coloca para a gente, por gentileza. Então, Elias. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita,
dos moradores de Gileade, disse Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha a autoridade desse profeta. Vive o Senhor Deus, diante a face estou. O homem que andava com Deus, o homem que estava diante da face de Deus, chega com autoridade diante de Acabe. Quem era Acabe? Era o rei de Israel. Era o homem mais poderoso da época, da questão política de Israel. Era Acabe, o homem mais poderoso. E um profeta que andava segundo a face de Deus, que tinha comunhão com Deus, chega diante de Acabe e diz: ei, a partir de hoje não cai chuva na terra. A chuva vai cessar. A chuva cessou. E durante 3 anos e meio não caiu uma gota de água. Porque um homem que andava segundo a face de Deus, um homem que, à semelhança de Enoque, andava com Deus, abriu a sua boca e disse: não vai haver chuva. Mas ele tinha um relacionamento. Mas nós hoje, queridos, queremos falar o que Elias falou, queremos andar como Enoque andou, mas a nossa vida se resume na rede social, nossa vida se resume em uma vida totalmente ímpia, profana. Queridos, que nessa noite nós possamos nos voltar à palavra e dizer: Senhor, nos ajude a viver, Senhor, na Tua presença, ter sede, ter desejo, ter, Senhor Jesus, cada dia mais nosso coração ardendo a chama pelo Senhor. Um homem que andava segundo a face de Deus. Amém, querido? O fim da sua vida na terra e o fim da nossa vida na terra, a semelhança de Elias e de Enoque, possa ser tão extraordinário como o processo que Deus nos conduzir nessa terra. Possa ser tão extraordinário. Porque o extraordinário de Deus não é poder. O extraordinário de Deus não é cura. O extraordinário de Deus não é milagre. O extraordinário de Deus é a presença dele. Porque nada vale isso se nós não tivermos Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Mas Ele nos dá uma promessa e diz: ei, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E vocês, em meu nome, farão sinais, maravilhas, prodígios. Eu estou com vocês. Me busquem, clamem. Eu sou Deus, o dono dos dons. Eu dou a cada um segundo o que vocês pedirem. Eu sou o Pai. Está disponível, querido. Basta eu e você acessarmos. Eu e você nos conectarmos todos os dias com o nosso Pai e vivermos mundo a face de Deus. Quantos entenderam essa mensagem?